A gente sempre ouve falar sobre crimes, prisões, julgamentos, mas o que acontece de verdade nos bastidores? Sabe, desde o momento em que um crime acontece até a batida final do martelo de um juiz. É exatamente essa jornada, esse passo a passo do processo criminal no Brasil que vamos desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta. Quando a lei é quebrada, uma série de engrenagens do sistema de justiça começam a gerar. E é para entender como elas funcionam, o que cada uma faz, que estamos aqui. Para facilitar, a gente dividiu essa viagem em 4 paradas principais. Primeiro, a gente vai lá na delegacia, ver como a investigação começa. Depois, a gente passa para a acusação formal. Em seguida, entramos de vez no tribunal para ver a busca pela verdade. E por último, vamos falar de um tema que está presente em todo o percurso: a liberdade do acusado. Então vamos lá, nosso ponto de partida, a primeira etapa de tudo, a investigação policial. É aqui que o quebra-cabeça começa a ser montado. E o coração dessa fase inicial tem nome: inquérito policial, ou para encurtar, IT. Pensa nele como uma espécie de dossiê, o primeiro arquivo do caso. A missão do delegado aqui é juntar indícios, provas, depoimentos, tudo que ajude a responder 2 perguntas básicas. Aconteceu um crime? E se sim, quem foi o autor? É com base nesse material que o Ministério Público vai decidir se leva a acusação para frente ou não. Agora, o inquérito policial não é feito de qualquer jeito, não. Ele tem regras bem claras. Por exemplo, o tal do sigilo. Ele existe para proteger a investigação, sabe? Para não atrapalhar. Mas, atenção, esse sigilo não vale para o advogado de defesa em relação às provas que já foram juntadas ali. E um ponto que é, olha, crucial. Uma vez que a investigação começa, o delegado não pode simplesmente dizer: quer saber, vou arquivar isso aqui. De jeito nenhum. Essa decisão de arquivar só pode vir de um juiz. Tudo isso serve para criar um equilíbrio, né, entre o poder do Estado de investigar e o direito de defesa do cidadão. E o tempo aqui é fundamental. Olha só que diferença. Se o suspeito está preso, a polícia tem só 10 dias, sem choro, para fechar o inquérito. Agora, se ele estiver solto, o prazo é de 30 dias. E esse prazo pode até ser estendido. E se mostra bem a urgência que a lei dá quando a liberdade de alguém já está em jogo. Ok, inquérito policial concluído. Agora a nossa jornada muda de ambiente. A gente sai da delegacia e entra de fato no mundo do poder judiciário. Chegou a hora da acusação ser formalizada. E aqui o caminho pode ter 2 vias. Na imensa maioria dos casos, o que a gente tem é a ação pública. Isso quer dizer que quem acusa é o Estado, na figura do Ministério Público. É um dever do promotor apresentar a acusação, que se chama denúncia. Mas, em alguns crimes específicos, a lei dá à própria vítima a escolha de processar ou não. Aí o nome da peça muda para queixa-crime. É o que se chama de princípio da oportunidade. E mesmo na ação pública, que é a regra geral, tem umas diferenças. A maioria esmagadora dos crimes é de ação pública incondicionada. Traduzindo, o Ministério Público tem que agir, não importa se a vítima quer ou não. Mas para outros crimes, a ação do promotor depende de uma condição, como uma autorização formal da vítima ou, em casos bem raros, um pedido do ministro da Justiça. Certo. A acusação foi recebida pelo juiz. Agora sim, entramos naquela fase que a gente mais vê nos filmes, o processo judicial propriamente dito. É quando a busca pela verdade realmente acontece sob os olhos da justiça. E olha, essa frase aqui é um dos pilares de todo o sistema. Basicamente, significa que tudo aquilo que a polícia levantou lá no inquérito precisa ser provado de novo, agora na frente do juiz, com a defesa tendo a chance de contestar tudo. A investigação serve de base, claro, mas sozinha ela não serve para condenar ninguém. Essa analogia é sensacional. Imagina que a polícia consegue uma prova violando a lei, tipo invadindo uma casa sem mandado. Essa prova é a tal da árvore envenenada. Sabe o que acontece? Qualquer outra evidência que for descoberta por causa dessa prova ilegal, ou seja, os frutos, também fica contaminada e não pode ser usada no processo. É uma regra de proteção muito forte. E para garantir que as provas sejam válidas, que não sejam envenenadas, a lei criou um procedimento super rigoroso: a cadeia de custódia. Cada etapa, desde que um vestígio é encontrado na cena do crime, até ele ser analisado no laboratório, precisa ser documentada nos mínimos detalhes. Isso tudo para garantir que aquela prova é a mesma, que não foi alterada nem contaminada no meio do caminho. Agora, um número: 0. É isso mesmo, 0. Sabe o que isso significa? É o peso jurídico que o silêncio do acusado tem. Nenhum. Nadinha.
É um direito fundamental não produzir prova contra si. Então, se o réu decide ficar calado, isso não pode ser visto como uma confissão, não pode ser usado contra ele de forma alguma. O peso do silêncio para a lei é zero. Vamos para a nossa última etapa, que na verdade acontece o tempo todo, em paralelo a tudo que a gente já viu. É a discussão constante sobre a liberdade do acusado durante o andamento do processo. E o ponto de partida para entender essa questão é este aqui, um princípio fundamental. A liberdade é a regra. Ninguém é considerado culpado até que o processo termine e não haja mais possibilidade de recurso. Por isso, prender alguém antes de uma condenação definitiva é sempre uma medida extrema, uma exceção. E justamente por ser uma exceção, a prisão preventiva só pode acontecer se um desses motivos bem específicos estiver claro no caso. Não adianta só o crime ser grave. O juiz precisa mostrar com fatos por que aquela pessoa solta representa um risco real para a sociedade, para a investigação ou para o cumprimento de uma futura pena. E antes de tomar a decisão mais drástica, que é mandar prender, a lei dá ao juiz um verdadeiro cardápio de medidas alternativas. Isso reforça aquela ideia de que a prisão é a última ratio, sabe? O último recurso mesmo, para ser usado só quando nenhuma outra medida mais branda for suficiente para resolver o problema. E essa aqui é uma proteção importantíssima para evitar que as pessoas fiquem presas preventivamente para sempre. A cada 90 dias, o juiz que ordenou a prisão é obrigado a reavaliar o caso e dizer se os motivos para manter a pessoa presa ainda existem. Se ele não fizer essa reavaliação, a prisão passa a ser ilegal. É um freio, um mecanismo de controle constante. E assim a gente fecha essa jornada, que no fim das contas nos traz de volta para essa grande questão. Todo esse caminho cheio de regras, prazos e garantias é uma tentativa de responder essa pergunta. Não tem resposta fácil, mas entender como o sistema foi desenhado já é o primeiro passo para a gente poder refletir sobre que tipo de equilíbrio a gente busca como sociedade.